Atos capítulo 2, eu acabei de ler. Vamos para a Bíblia Sagrada. Diga assim: eu creio no poder da palavra de Deus. Amém? Quantos creem em milagres aqui essa noite? Queridos, nada pode calar um adorador. Nada pode, aleluia, fechar a boca de um adorador. Porque adorador, como nós já dissemos algumas vezes aqui dentro da igreja, não adora por aquilo que vê, ele adora a essência, ele adora o Todo-Poderoso por aquilo que ele é. Se você veio adorar o Todo-Poderoso nesta noite, eu quero te pedir algo nesta noite. Não olhe para cá, para o pastor, como alguém, aleluia, superior, mas olhe para cá como alguém que é adorador nessa noite, porque eu vou juntar a minha adoração com a adoração dos irmãos que estão aqui no altar. Eu vou juntar a adoração com os irmãos do altar e com a tua adoração, e eu tenho certeza que o sobrenatural de Deus vai descer aqui nessa noite, através da sua palavra. E se você já é crente pentecostal, como o diácono Lucas abra a tua boca, dê uma rajada de glória, fala em língua estranha, mas só não fica de boca fechada, porque Cristo está na casa, Cristo está aqui esta noite, Ele merece toda honra e toda glória nessa noite. Tem adorador aqui essa noite que pode adorar o Senhor junto comigo, que pode, assim como no tanque de Betesda, o anjo movimentava as águas. Eu não vou dizer para você que o anjo está aqui, irmã Eduarda, movimentando a água nessa noite, mas eu vim dizer para você, meu irmão que está aqui, que o próprio Espírito Santo está aqui essa noite para trabalhar dentro do teu coração, dentro da tua vida, aleluia, no teu ser. Então, se você está aqui para adorar o Senhor, Ele merece toda a honra e toda a glória nessa noite. Amém, meu irmão? Queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, pregamos e já ouvimos centenas de sermãos. Quando nós vamos ver esse texto, irmão Diego, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, notamos que Atos dos Apóstolos não só é uma biografia daquilo que os apóstolos passaram, ou daquilo que os apóstolos vivenciaram, irmã Raquel, mas também era algo que os apóstolos tinham consigo. Durante toda a caminhada do apóstolo São Paulo, apóstolo São Pedro e os demais apóstolos que caminharam com Cristo, João, Tiago e outros, estes homens presenciaram coisas extraordinárias, irmão Joel, ao longo de suas vidas. Então, preste bem atenção aqui essa noite. Para viver o impossível de Deus, o extraordinário de Deus, requer de nós que somos seres pequenos e pequeninos diante do Senhor, uma atitude diferenciada, uma atitude e uma posição diferenciada de outras pessoas. O comum vê coisas comuns, aquele que vive de aparência vê coisas aparentes, aquele que vive circunstâncias comuns, diárias e corriqueiras, nunca verá a glória de Deus, cooperador Wesley, sobre a sua vida de forma explícita. Mas quem quer ver o sobrenatural de Deus, irmão Gilson, precisa fazer coisas que aos olhos do homem também é loucura. E quando eu vou ver a história da igreja, eu vou ver um povo louco, eu vou ver um povo doido, que vivia e que vivenciou coisas que somente gente louca, e louca por Jesus, pode fazer esse tipo de coisa. A palavra Pentecostes vem da festa do Pentecostes, considerado uma festa que ao longo dos anos ficou meio que no esquecimento. Por que ficou no esquecimento? Porque aquilo que você faz de forma repetitiva, mas faz sem garra e sem vontade, se torna algo monótono. Olhe para cá e preste bem atenção.
Quando nós olhamos para a vida do crente monótono, nós observamos que o crente só se torna monótono porque ele continua ou ele faz as mesmas coisas sem interesse, ele faz as mesmas coisas sem vontade, ele faz as mesmas coisas por obrigação. Quer ver? Eu vou abrir um parênteses. Quando você aceitou a Cristo, você entrava na igreja e ninguém precisava de mandar, você dava glória. Quando você entrou e aceitou a Jesus na igreja, ninguém precisava de você, fica de pé, porque agora é a palavra. Ninguém precisava de falar com você, agora é o momento do louvor, levante suas mãos e adore. Não, porque, aleluia, você tinha consigo uma essência dentro do teu coração, uma chama que não apaga, uma chama, aleluia, incansável, uma chama que não, aleluia, em nenhum momento poderia ser apagado. Aí você que está aqui, olha para mim e diz o seguinte: eu me tornei um crente de banco por causa da circunstância, eu me tornei um crente, aleluia, que entra e sai da igreja e não consigo dar um glória a Deus, porque o meu trabalho impede, eu chego cansado e não consigo, aleluia, glorificar ao Senhor. Mas olhe para cá e preste atenção, quando você vivia no mundo, você trabalhava, você ia para a balada, você bebia, caía pelas ruas e nada impedia você de dar glória, nada impedia você de, aleluia, dar aleluia para Satanás, nada impedia você de glorificar o nome do diabo, nada impedia você de fazer aquilo que o diabo gosta, fumava maconha pela rua, fazia aquilo que o capeta, que o Satanás gosta. Mas agora que você, aleluia, veio para a presença, você ficou tímido, você ficou tímida. Então nesta noite eu quero liberar uma palavra para a tua vida. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Desata o nó que está na tua boca, desata o nó que está na tua língua e dá glória ao Todo-Poderoso, porque a glória que é para Ele não é para o homem. Coisas ocultas e obscuras que você fazia lá fora, que nem teu pai e nem a tua mãe sabe, coisas horrendas e horripilantes que você fazia lá no mundo, e que hoje, se alguém ouvir contar, você, aleluia, até escandaliza. Mas olhe e preste atenção, nós estamos vivenciando e vivendo no mundo atual, aonde, meus queridos e amados irmãos, o impossível de Deus ficou esquecido. Então, eu escolhi este texto para falar algo ao seu coração. A Bíblia vai dizer que em Atos dos Apóstolos, eles estão vivenciando agora dias de comunhão. A igreja estava reunida, cerca, irmã Hortência, de 120 crentes. Esses crentes cantavam e salmodiavam ao Senhor. Eles tinham um propósito de receber o impossível de Deus. Escute aqui, durante a nossa caminhada, nós ingressamos ao Evangelho, irmã Regina, e quando nós aceitamos a Jesus lá atrás, nós ouvimos centenas de coisas, N coisas, promessas, como já foi cantado aqui, que nós ouvimos lá atrás, e que ainda não se cumpriram algumas, outras já se cumpriram. E quando este povo recebe a palavra de Jesus, eles vão dizer da seguinte forma, irmão Paulo: a Bíblia diz que Jesus, quando ele vai ser assunto aos céus, ele disse: ora, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra ficai em Jerusalém dá a entender um processo de estagnados, ou seja, de aguardar o que viria, aguardar a promessa. Mas aguardar a promessa, existe dois modos, irmã Jaqueline, existe duas maneiras de aguardar a promessa. Há pessoas que aguardam a promessa
de forma relaxada, e não verão as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Mas há pessoas como Atos dos Apóstolos, que estão aguardando a promessa da melhor maneira possível, da forma correta que eles tinham que aguardar. A minha pergunta para você que está aqui esta noite é: será que em Atos dos Apóstolos, presbítero Dário, tinha só 120 cristãos? Será que na igreja primitiva, naquela época, só tinha 120 pessoas? Será que tinha só 120 crentes? A Bíblia diz que em pregações de Jesus, multidões de 1.000, 5.000 seguiam Jesus. Tanto é que quando Jesus vai multiplicar o pão, quando ele vai multiplicar o peixe e o pão, a Bíblia vai dizer que quantas mil pessoas comeram? 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vou entender o contexto onde eu quero pregar. A Bíblia vai dizer, escute, que este povo estava 120 pessoas reunidas, mas havia muito mais pessoas que haviam aceitado a Jesus. Escute, o problema não é a quantidade de pessoas, o problema não é a promessa que foi feita, o problema é quem quer aguardar a promessa se cumprir na sua vida. Aleluia. Porque tem pessoas que chegam à igreja, chegam à presença do Senhor, mas eles não conseguem permanecer firme na presença. Eles começam a caminhar, eles começam a andar, eles começam, aleluia, até mesmo dar alguns passos, mas logo eles trupicam e caem nos seus próprios passos, porque eles pensam da seguinte maneira, como foi pregado pelo diácono Yuri, sobre as 5 virgens imprudentes, que não levaram azeite consigo. Eles pensam, Jesus vai demorar a voltar, então eu vou dar uma desviadinha, uma rodadinha no mundo, porque ele vai demorar a voltar. Mas aleluia, o noivo já vem, o esposo já está chegando, e a minha lamparina e a tua lamparina tem que ter azeite de reserva nessa noite, para que possamos ver o rosto do noivo. Aleluia. Agora você vai entender, se tinha muito mais crente, mais de 120, por que é que não tinha mais de 120 reunidos no mesmo lugar? Porque nem todo mundo que está na igreja está na presença. Nem todo mundo que fala que segue Jesus vai querer esperar no Senhor. Nem todo mundo que fala que tem Deus vai querer esperar no Senhor Jesus. Escute, a Bíblia diz que esses entre si desejaram a promessa. Quantos desejam a promessa nessa noite? Eu recebi a profecia, recebi a promessa, mas infelizmente eu não estou vendo ela se cumprir. Então a Bíblia vai dizer, o Senhor vai dizer que esse povo estava aguardando. Agora olhe, quando Jesus é prometido à nação de Israel, a Bíblia ela é clara em dizer que eles estão esperando, irmão Guilherme, um rei com coroa, um rei dos judeus. Eles olham, creio eu, para cima, e eles observam que de cima, olhando para cima todos os dias, eles esperavam um Jesus montado num cavalo branco, como a Bíblia descreve, tatuado ou escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, os pés como latão reluzente, os olhos como chama de fogo, mas eles não conseguem e não veem e não contemplam um Jesus, um Cristo que estava, aleluia, agora nascendo numa manjedoura, sendo, aleluia, montado num burrinho e entrando na cidade, sendo em algum momento ovacionado por ramos e por flores naquela época. Porém, agora eles estão esperando uma promessa diferente. Quando Pedro e a igreja do Senhor vai para um lugar específico, e naquele lugar específico, chamado de igreja, ou templo, ou congregação, seja como você quer entender,
A Bíblia vai dizer que eles começam a clamar, mas eles começam a clamar pedindo o quê? O Consolador. Eu imagino, e a minha mente vagueia e vai longe, porque eu fui conjecturar esse texto, porque um pregador, ou um líder, ou aquele que está lendo a palavra, ele precisa ir além, irmão, do que a Bíblia às vezes quer trazer para nós, e tentar entender o momento daquele povo. Olha só, aquele povo viu um Salvador, aquele povo viu Jesus carnal, um homem, carne e osso, 100% homem, 100% Deus. Agora olhe para cá e entenda, eles estão esperando algo, quem sabe, carnal, mesmo sabendo que o Senhor era 100% Deus. Eles estão esperando agora o outro Consolador, mas a Bíblia vai dizer que Jesus, mandando eles ficar em Jerusalém, Jesus vai dizer para eles: estejam unidos, unânimes, e eles começam um propósito. Diga propósito. Quem quer ver algo de Deus tem que ter propósito. Quem quer algo maior de Deus tem que ter propósito na sua vida. Quem quer um ministério profícuo tem que ter propósito. Quem quer um ministério eficaz tem que ter propósito. Quem quer obter as promessas de Deus tem que ter propósito. Ou seja, Pai, eu vou fazer a sua vontade, eu vou cumprir a sua palavra. E eles, cumprindo a palavra, obedecendo ao Senhor, estão esperando. Eu imagino e conjecturo comigo, o diácono Pedro, alguns deles saindo, quem sabe, à porta do templo. Será que já está chegando o Consolador? Quando vai vir um Consolador? E a Bíblia vai dizer que eles não tinham notícias de que, aleluia, daquilo que viria, como viria, da forma que viria. Eles não tinham notícia se o Consolador ia ser, aleluia, alguém, uma pessoa que eles podiam apalpar como Jesus. Não, eles estão confiando na promessa, porque quem confia na promessa sabe que independente do que aconteça, Deus sempre tem o melhor para a nossa vida, Deus sempre tem o melhor para a nossa casa. Nesta noite, confia na promessa. Oh glória! Quem está entendendo já pode dar glória. Agora olhe, se eles ouviram de Cristo e começaram a ter um propósito de oração, é porque eles confiaram na promessa. Porque quem confia na promessa ora sabendo que vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Quem quer comprar um carro sabe que Deus é dono do ouro e da prata e vai enviar o dinheiro. Quem quer a casa própria ora e confia, porque sabe que o Deus que ele serve, ele é Deus do dono do ouro e da prata. Ele não deve nada para ninguém, aleluia, e não precisa mendigar nada. Oh glória! Então eles estão orando e eles estão confiando. Que dia que virá o Consolador? Quando virá o Consolador? Imagino eu saindo na porta, como o diácono Yuri está lá na portaria: cadê o Consolador? Alguns arrazoando, quem sabe dizendo: e aí Pedro, que dia que vai vir o Consolador? Pedro, tem alguma notícia? Pedro, você orou, Deus falou alguma coisa com você? Não, vamos aguardar a promessa, vamos aguardar o que Cristo deixou claro, vamos confiar na palavra do Senhor, vamos confiar naquilo que Ele prometeu, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, a Bíblia vai dizer que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, ou seja, depois desta festa chamada Pentecostes. Esta festa Pentecostes era a festa da colheita. Pentecostes significava festa da colheita. Eles estão então aguardando a promessa que vinha se cumprir sobre eles. Eles estão ali e estão esperando. Quando eles estão ali dentro, a Bíblia vai dizer que eles começam a ouvir um som. Diga som. Som, meu irmão. Um som começa a ser movido naquele ambiente.
um som começa a balançar aquela casa, um som começa a invadir aquele lugar, e na mesma hora, o som era como que de um vento, era o sopro de Deus entrando dentro daquele ambiente. Olha só, atônitos eles estão ali, até o momento eles não sabiam quem era o outro Consolador, até o momento eles não sabiam quem era a pessoa que Jesus mandaria, quem era a pessoa que daria continuidade. Daqui a pouco, o Espírito Santo começa a invadir aquele lugar, eles olham um para o outro e começam a sentir a presença, o som chamado de Ruach, o sopro de Deus, começa a entrar naquele lugar. Um começa a olhar para o outro e dizer: está sentindo o que eu estou sentindo? Está sentindo o que eu estou sentindo? É mesmo que nós estamos aqui reunidos. E quando você olha para o irmão da direita, ele está sentindo. Quando você olha para o irmão da esquerda, ele está sentindo. Só não sente quem não quer, só não sente quem não quer, porque ele está na casa. Rabacalabachandarabangai. Terque binaracalabaçou, oh glória. Ticonderre nebi calabacibicou. Ramando cobinai. A Bíblia diz, é clara em dizer, que agora eu fico conjecturando, irmã Patrícia, essa presença gloriosa que não tem como explicar. Eles estão esperando alguém entrar pela porta da igreja, mas ele não, ele entra dentro do coração deles. Eles estão esperando, fica de pé, presbítero Thales, alguém que pudesse parear a eles, mas não. A partir de agora, o Espírito Santo entra dentro deles. É Deus dentro de você, é Deus dentro de você. Você pode dar glória, meu irmão? Você pode dar glória, meu irmão? Você pode dar calabanagai. Demanaia sibicobi nagashandarai. Debantoquebinara calabanagai. Eles estão esperando. Porque no Antigo Testamento, escute aqui, eles tinham o Espírito Santo como um agente que só operava algumas coisas em alguém. Eles tinham o Espírito Santo como alguém que estava próximo a eles. Então, quando eles têm Jesus, eles têm uma pessoa física, alguém que eles chegavam e dizia: Jesus, o Senhor pode orar aqui e curar. Eles tinham alguém que dizia: Jesus, como que eu faço? O demônio não quer sair. Eles tinham alguém que pensava que de todo o problema eles iam até Jesus. Então Jesus, aleluia, ele vai fazer diferente com eles agora. Jesus agora vai dizer o seguinte: a mesma essência que eu tenho agora vocês têm, o mesmo poder que eu tenho agora vocês têm, a mesma unção que eu tenho agora vocês têm. Aquilo, aleluia, que era impossível a vocês, agora é possível aos homens. O poder que não tinha dado a vocês, agora eu entrego a vocês. Então todos aqueles que estavam reunidos naquele lugar começaram a falar em línguas estranhas, aleluia, cheios do Espírito Santo, para cumprir o ID do Senhor, para falar boas novas, para pregar a palavra, para ir adiante. Você ainda não entendeu? Tem crente tão vazio de si, irmão, que o Espírito Santo de Deus já se afastou dele há muito tempo. Mas se você quer sentir essa presença, você precisa adorar aquele que pode, aquele que vive, aquele que reina. Oh glória! Começa a sentir aí, meu irmão. O ruach, o sopro, é algo lindo. Quer ver? Não que Jesus, não que Jesus não preenchia ou não preenche espaço de ninguém, pelo contrário. Quando olhamos para o Espírito Santo, olhamos para o próprio Jesus. Mas veja bem, entenda o que eu quero dizer. A pessoa de Jesus, diácono Pedro, ela preenchia a lacuna dos discípulos e das pessoas que estavam ali. A presença física, Tiago, de Jesus, ela preenchia o espaço. Quem perdeu alguém aqui importante da família sabe.
Você olha para aquela pessoa, né? Você olha para aquela foto, você olha para aquilo, e você sente a necessidade de abraçar. Você sente a necessidade de ver a carinha da pessoa, nem que seja o sorriso dessa pessoa, é fato. Eu não vim aqui para trazer tristeza ao seu coração, mas eu quero que você entenda isso. E eles olhavam para o espaço, o lugar de Jesus, a cadeira de Jesus na ceia, o lugar que Jesus tinha ali, eles sentiam falta. Agora preste atenção, eles ficaram pensando de algum modo como eles teriam de volta a presença do Senhor. Jesus vai dizer o seguinte: eu não vos deixarei órfãos. A palavra órfão é filho sem pai. Decalamando cobinaracai. Quando você olha para a presença do Espírito Santo, irmã Regina, ela preenche qualquer vazio dentro do nosso coração. Você olha para um relacionamento, o Espírito Santo vai lá e resolve. Alguém perdeu alguém, ele vai lá e resolve. Alguém está triste, ele vai lá e muda e converte a tristeza em alegria. Alguém está em depressão, ele tira da depressão. Qual é essa presença? Qual é esse poder? Esse poder, aleluia, é do Espírito Santo de Deus, que está aqui essa noite para operar sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Oh glória! Aí agora vocês vão entender. As pessoas não tinham condição de realizar obras mais, era impossível para elas. Mas o Espírito Santo, ele chega para realizar o impossível. Ele chega para transformar o que era nada a ser tudo. Ele chega para pegar o que era do pó da terra e colocar em cima, porque ele é Deus, aleluia. O que os discípulos não entendiam até o momento é que o Pai, o Filho e o Espírito são uma pessoa, é a Trindade. Três trabalham em um só propósito. Quando a Bíblia está dizendo que Jesus, Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa, não quer dizer que eles são pessoas, a mesma pessoa no sentido singular de ser um, não. Eles, cada um são uma pessoa. Pai é uma, Filho é outra e Espírito é outra pessoa, mas ambos trabalham para um só propósito, ambos trabalham para uma mesma coisa. Então preste atenção, tudo aquilo que Deus faz é perfeito, tudo aquilo que o Espírito Santo faz é perfeito, tudo aquilo que Jesus faz é perfeito. Se Ele começou uma obra na tua vida, certamente Ele vai terminar a boa obra, porque Ele é dono desta obra. Então olha para cá agora e você vai entender. Eles estão esperando agora alguém, uma pessoa, como eu já disse. Eles recebem o Espírito Santo, logo aquela lacuna, aquele vazio que estavam, aleluia, dentro de seus corações, por não ter a pessoa de Jesus, acaba instantaneamente, e eles agora estão embasados, cheio de poder, né? Cheio do Kamehameha, como diz algum, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus. Para quê? Para pisar na cabeça, aleluia, da serpente, para pisar nos escorpião, para poder pregar a palavra. Deus te chamou aqui nessa noite, profeta de Deus, homem de Deus e mulher de Deus, para fazer diferença na terra. E por que você está parado? Se você recebeu de Deus a unção, se você recebeu de Deus poder, se você recebeu de Deus, pastor, mas como é que eu faço para sentir de novo? É só abrir o coração e dizer: vem, 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 Espírito Santo, como foi louvado aqui, e Ele vai te encher, oh glória. O meu tempo não dá para falar do que é que afasta o Espírito Santo de vocês e de mim, mas eu quero dizer nessa noite: se você quer viver algo novo de Deus, você precisa se entregar mais, você precisa se colocar na brecha. O impossível de Deus só vai acontecer na sua vida se você fazer, aleluia, aquilo que é possível a você fazer, que é obedecer as coisas, as promessas, a palavra de Deus, aquilo que está ligado a você. Concluo a minha mensagem nesta noite, para que você possa refletir: como está o Espírito Santo aí dentro de você? Quanto tempo você já não fala em língua estranha com ele mais? Pastor, mas isso aí tem que ficar falando em língua estranha? Não, não tem que ficar não. Quem, aleluia, é batizado tem que sentir a presença dele.
Pastor, tem que falar em língua estranha no culto? Não, quem não fala em língua estranha é porque já perdeu a unção e a essência do Espírito Santo. Pastor, mas tem que falar isso em casa? Em casa eu posso falar em língua estranha? Não, não só pode como deve. Pastor, mas eu posso falar em língua estranha andando de caminhão na rua, andando de carro, de moto? Pode, porque quem é cheio do Espírito Santo anda com a presença dele. O Espírito Santo não está aqui dentro da igreja de 4 paredes, ele está dentro dessa casa chamada você. Se você se afastou, é tempo de você voltar. Você é a casa, você é a morada do Espírito, você é a casa, oh glória!